Juca, o Arnaldo, Mauro, desculpa, Tite, será que é o Tite? Porque, na verdade, o Corinthians tem outros problemas, né? O Ramon Dias, pô, super badalado, de repente vai embora. Aí, agora, sem técnico, o ano meio bagunçado, né? Eu acho muito interessante sempre os companheiros que conseguem criar agendas positivas do Corinthians em todas as situações, inclusive quando demite o técnico. Vários companheiros dando graças. Eu não sei por que o jornalista agradece a técnica. Colocou no placar, e né? puseram no telão lá, graças a isso. Mas eu vi isso primeiro, eu vi na rede social. Não sei por que o jornalista que cobre o clube agradece o técnico. Isso que tem que fazer o torcedor, mas ele agradece. Sem nenhum constrangimento, né? Muito obrigado, não sei o quê. Todo mundo de coração aquecido, né? Mas aí deu uma esfriada no coração, aí o Ramon Dias rodou ele com o filho, com tudo. Inclusive um colega argentino fez um artigo no Diário Olé, me marcou na rede social, tratando como um absurdo a demissão. Respondi para ele, falei, o trabalho foi ruim. Ganhou o campeonato menos relevante com um elenco caríssimo de um clube quebrado financeiramente. Essa é a realidade. Eu acho que se o Corinthians tivesse um rasgo, não vai acontecer nessa gestão, pelo jeito, de lucidez, jamais pensaria em técnicos caros, né? Pensaria em técnicos mais baratos, né? Mas não vai fazer isso, obviamente. Claro que não. Vai buscar um técnico que tenha nome. O Dorival, apesar do trabalho pífio na seleção, ele virou agora um nome de destaque. E o Tite muito mais em função do passado, né? Do que qualquer outra coisa. Mas no sábado, assim, de fato, o Corinthians poderia ter resolvido no primeiro tempo, não resolveu. E aí no segundo tempo, até as bolas das bases, o Daronco teve que pedir para repor, né? De novo. Aí não dá, gente, peraí. Aí é muita várzea, clube grande. Para quem não entendeu, agora eles colocam aquela basezinha à beira do campo e as bolinhas ficam ali para acelerar o jogo. Mais uma vez o Daronco ficou gesticulando assim, ó, eu quero as bolas nas bases. Aliás, eu acho até que deveria, já que a CBF adora fazer recomendações, quando tiver esse tipo de bizarrice, para o jogo. Para o jogo. Dá 10 minutos de acréscimo, entendeu? Para parar. Isso é muita várzea. E contra o Sport, pior time do campeonato, 1 ponto ganho, o Corinthians teve que subir com as bolas. Agora, no primeiro tempo, poderia ter resolvido o jogo, né? E não conseguiu resolver, porque, de fato, desperdiçou chance. Sobre o goleiro Matheus Donelli, é o que o Corinthians pode ter, para comprar o Hugo do Flamengo, que não foi nem caro, foi um desespero para pagar, como é que vai arrumar um outro goleiro? Mas isso não é problema para o Corinthians, dá-se um jeito, vídeo o caso Ranieri, né? Que, aliás, vai ser pago em suaves prestações, né? CNRD isso permitiu e tal, o pessoal do Cuiabá está protestando, né? Mas, enfim, é brincadeira isso também, né? É brincadeira, né? Isso é uma vergonha, cara, isso é uma vergonha. E aí, Arnaldo? Sobre o técnico? Sim, Corinthians, né? Não. Eu acho que a explicação do Juca sobre a questão do Dorival Tite, ela é interessante. Lembrando que se o Tite acertar, o próximo jogo do Corinthians é contra o Flamengo no Brasileiro no Maracanã. Será no mínimo divertido, né? Porque ele na outra vez optou pelo Flamengo e não ao Corinthians. O Juca até falou na sexta-feira qual ser humano não optaria pelo Flamengo em relação ao Corinthians hoje. Talvez o Corinthians até pague mais do que o Flamengo hoje, porque o Corinthians está se lixando para o amanhã, né? Mas a questão da opção como técnico, não imagino que fuja de algum medalhão. O que me impressionou, de fato, foi a cobertura da sexta-feira de todo mundo que segue o Corinthians, meio que cravando o Dorival Júnior, né? Como treinador do time, como você falou, Tiago, você estava lá no Chile e você achou que o Dorival já estava... E assistiu... A informação que muitos deram na sexta-feira é que o Dorival estaria presente em Itaquera para assistir o time contra o Sport, né? E o Dorival não pintou até agora. Eu acho que o treinador que assumiu o Corinthians, ele... problemas do clube à parte que estão existindo em profusão... O elenco do Corinthians, o Corinthians tem bons jogadores mesmo. E o Memphis Depay, que a gente fica falando tal, ele custa muito. Então, porque ele custa muito, eu acho que ele tem que entregar sempre, mas muitas vezes ele cumpre, né? Essa é a questão. Ele tem sido o principal jogador do time na temporada, a temporada que ele tomou a camisa 10 do Garro, que está machucado. Ele tem jogado mais vezes do que eu imaginava, né? Inclusive na questão Arnaldo, física. Diga. Em jogos decisivos, ele é um fiasco. Mas quais jogos decisivos? Ele ganhou o jogo do Palmeiras subindo na bola lá, acabou o jogo, ele ficou lá... Esse negócio dos jogos decisivos, o Estevão é ruim em jogo decisivo, o Memphis é ruim. Quais jogos decisivos?
Brasileirão de pontos corridos, para mim, é decisivo. A questão das Copas, eu acho que a situação do Corinthians na Libertadores, por exemplo, Barcelona de Guayaquil, quando ele jogou mal como todo time em Guayaquil, o sistema que os Dias armaram lá em Guayaquil foi um absurdo, né? 3 zagueiros sem ninguém no meio e ele tendo que marcar a saída de bola do... Agora, em casa, onde o Corinthians é forte, normalmente ele dita o ritmo, ele toma conta do jogo. Ele põe a bola debaixo da laje, ele não precisa subir na bola, mas ele faz gol. Dá assistência, faz gol. Né? A efetividade dele é um medalhãozão que veio da Europa sem nenhuma expectativa. Ele já fez bastante coisa, eu não acho que ele está fazendo pouca coisa, não. Agora, isso para mim não daria direito dele chegar lá e tirar o técnico do time numa declaração, né? É um pouco isso, eu não sei exatamente se o comandante do futebol do Corinthians, o Fabinho Soldado, era contra a saída da comissão técnica, mas o Memphis era a favor, o presidente da Gaviões era a favor. Não sei exatamente quem manda e quem vai escolher o sucessor, quem vai conversar com o Tite e tudo mais. Essa situação. Eu acho que para o Tite seria uma ótima. Porque ele pega um time que não é ruim, ele vem de trabalhos ruins, a imagem super desgastada. Eu acho que para o Tite seria melhor que para o Corinthians, por incrível que pareça. Só porque eu não expliquei, né? O que aconteceu foi o seguinte, o Corinthians deve 18 milhões ao Cuiabá pelo Ranieri. Sim. E a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, na quinta-feira ela divulgou que aceitou o plano do Corinthians. Olha só a bizarrice, 18 milhões de reais a dívida. O Corinthians pagará em 24 parcelas trimestrais. Se eu não estou errado das minhas contas, isso dá 6 anos pagando. 6 anos pagando. Se você pegar o custo do Memphis, que dizem que é de 3 milhões... Em 6 meses, se você não tivesse que pagar o Memphis, pagaria parcelado todo mês, 3. O que poderia pagar em 6 meses parcelado... Vai pagar em tá? Eu já estou parcelando. Pagar em 6 anos. Isso é um absurdo. Isso é um negócio ridículo, escárnio. Então, aí o presidente do Cuiabá ele faz um apelo. Ele fala, não negocie com o Corinthians. E isso é uma vergonha para o Corinthians. O corintiano tem que ficar com raiva disso. Um presidente pequeno da segunda divisão hoje fala, não negocie com o Corinthians. E como é que esse órgão, o CNRD, faz isso? Você tem tantas horas para pagar, se vira. Aí lembra a história do Hugo? Vamos entrar na justiça e tal. Pagaram ou não pagaram? Deram um jeito. Fizeram alguma dívida nova, não sei como é que fizeram, mas pagaram. Sim. Então, cara, isso é como se diria no passado, é notinha de rodapé. Isso é manchete, gente. Isso é notícia, porra. E é uma notícia absurda, mas só se vende a agenda positiva do Corinthians. A boa vontade, né? É impressionante. Todo mundo de coração aquecido. Juca, eu quero que você fale uma outra coisa sobre jogadores que têm muito